Alô, futuro aprovado! Alô, futura aprovada! Esse é o canal Primos Aprovados. Eu sou o Vinícius e meu primo Caio, que vai gravar este vídeo agora. Estamos aqui nesse canal e você também pode ser aprovado. Compre o nosso material nos comentários. Olá, gente. Eu hoje vou gravar mais um vídeo para o canal Primos Aprovados. Hoje eu vou resolver mais 10 questões de concurso da área administrativa. Desde já eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o like e, se possível, também comente se você gostou e pode também comentar se você não gostou do vídeo. Você pode comentar o que nós temos a melhorar. As críticas construtivas são sempre bem-vindas aí. Hoje eu vou trazer mais 10 questões, gente, e por que o nosso foco é em questões? Porque questões elas são fundamentais para você pegar prática para passar no concurso público. Através de questões você consegue pegar a malícia para se passar no concurso público. Então é uma das maneiras mais eficientes de se estudar, resolvendo questões. Nunca deixem de resolver questões, gente. E eu também estou aí preparando um material que me ajudou muito a passar em vários concursos. Eu e o meu primo, Vinícius, nós dois já passamos em mais de 10 concursos aí, em diversas áreas. E nós vamos estar disponibilizando esse material aí para vocês no comentário aí do vídeo. Enfim, vamos resolver essas questões e uma coisa que vocês vão observar, gente, é que nós trazemos aí questões de diversos assuntos, porque a área administrativa ela é muito ampla. Ela aborda coisas como arquivologia, informática, direito administrativo, direito às vezes trabalhista, direito contábil. Ela é muito ampla. Então, por isso que as nossas questões elas abordam uma diversidade de assuntos. Enfim, vamos resolver essa prova aí. Prova da Prefeitura de São Lourenço. Vamos resolver a primeira questão aí, questão 31. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, qual das seguintes afirmativas está com relação à sua aplicabilidade e abrangência? Essa lei aí, gente, é muito comum cair em provas. Então a minha sugestão a vocês é que dê uma estudadinha nelas também. É importante vocês focarem, né, em certos conteúdos e vocês vão ver que essa lei é bem comum em provas. Enfim, vamos lá às alternativas. Alternativa A. A Lei de Acesso à Informação se aplica exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo Federal, excluindo os poderes legislativo e judiciário, pois possuem regulamentos próprios para transparência e publicidade de informações. Alternativa B. A lei estabelece que os órgãos da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista estão subordinadas às suas disposições independentemente do nível federativo. Inclui entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para ações de interesse público. A alternativa C. Apenas as autarquias e fundações públicas vinculadas ao Poder Executivo Federal são obrigadas a cumprir a Lei de Acesso à Informação, excluindo-se as entidades dos estados, municípios e do Distrito Federal. E a alternativa D, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para a realização de ações de interesse público não estão sujeitas às exigências de transparência previstas na Lei de Acesso à Informação, pois não fazem parte da administração pública direta ou indireta. Vamos lá, gente. Qual dessas alternativas vocês acham que estão corretas aí?
Eu já expliquei no meu vídeo, gente, já expliquei em vídeos anteriores que muitas questões dá para resolvida com noção, com lógica. Às vezes você não precisa nem ter um estudo tão completo, e esse é um exemplo aqui. Alternativa A, por exemplo, está falando que a lei de acesso à informação se aplica exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo Federal. Isso é uma afirmação absurda, evidentemente, né? E eu já expliquei em vídeos anteriores que essa palavra exclusivamente, para vocês ficar atento, porque é uma palavra exclusiva, né? Geralmente as alternativas que trazem essas palavras exclusivas geralmente estão erradas. A alternativa C está falando apenas as autarquias e fundações públicas, ou seja, é outra palavra exclusiva, apenas. Então essa alternativa também está errada, gente. E também está falando aqui que as entidades, a alternativa D está falando que as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos não estão sujeitas às exigências de transparência. Isso é uma alternativa absurda, né? É claro que se uma entidade, mesmo privada, que receba dinheiro de receita pública, é claro que ela tem que prestar satisfações, é claro que ela tem que ser fiscalizada, é claro que ela está sujeita à transparência. Então a única alternativa que pode estar correta é a alternativa B. Prestem muita atenção nessas questões, gente, porque tem muita questão que dá para acertar com lógica. Vamos para a segunda questão. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quais das seguintes afirmativas está correta em relação à sua aplicação e às exceções previstas nos artigos 2º, 3º e 4º? Alternativa A lei das licitações abrange a alienação, concessão do direito real de uso de bens, prestação de serviços especializados, obras e contratações de tecnologia da informação e comunicação, mas não se aplica a contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública. Alternativa B. A lei das licitações se aplica exclusivamente à compra e alienação de bens públicos, excluindo contratos de prestação de serviços, obras e tecnologia da informação que são regidos por normas específicas. A alternativa C. Todos os contratos celebrados pela administração pública, sem exceção, devem seguir os dispositivos da lei das licitações, inclusive aqueles relacionados à gestão da dívida pública e à concessão de garantias financeiras. E a alternativa D, as disposições da Lei Complementar número 123 de 2006 aplicam-se integralmente às licitações e contratos regidos pela Lei das Licitações, independentemente do valor do contrato ou do porte da empresa participante do certame. Eu vou dar um tempo aí para vocês resolverem. Pois bem, gente, leiam sempre as alternativas com muito cuidado, né? Prestem muita atenção. Vocês não precisam ter pressa para resolver uma questão. Geralmente as provas de concurso público duram 3 horas ou mais. A alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Terceira questão aí. Sobre os 5 princípios do direito administrativo previstos no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal. Analise as afirmativas abaixo. Quais são os 5 princípios, gente? É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode agir conforme a lei, mas admite exceções quando há interesse público manifesto. Segunda questão aí. O princípio da impessoalidade determina que a administração deve tratar a todos de maneira isonômica, sem favorecimento ou
perseguições, impedido o uso da máquina pública para promoção pessoal. Vamos para a terceira questão, né? O princípio da moralidade exige que os atos administrativos não sejam apenas legais, mas também éticos, devendo respeitar os valores da honestidade e da boa-fé administrativa. Vamos para o 4 agora. O princípio da eficiência obriga a administração pública a atuar com rapidez, perfeição técnica e economia de recursos, buscando sempre a melhor prestação dos serviços públicos. E vamos para a quinta. No princípio da publicidade, os atos administrativos devem ser divulgados para garantir transparência, salvo exceções legais com informações sigilosas. Nesse caso, essa questão aqui é para julgar, né, essas afirmativas de acordo com cada princípio. E eu vou dar um tempinho aí para vocês resolver, gente. Essas daqui são as alternativas. Leiam sempre, gente, a questão com muito cuidado, muita atenção, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Vamos lá. Qual alternativa está correta? Alternativa D. Alternativa D está correta, gente. A afirmativa 1, né? A alternativa D diz que somente a 1 está incorreta, o resto está correta. A afirmativa 1 está correta, né? A administração pública, evidentemente, né? Ela deve sempre agir de acordo com a lei. Lei é feita para ser cumprida, né, gente? Não para ser quebrada. Vamos para a quarta alternativa aí. Sobre a administração pública direta e indireta, assinale a alternativa correta. A administração direta é composta exclusivamente pelos órgãos do Poder Executivo, enquanto a administração indireta abrange apenas empresas privadas que prestam serviços ao Estado mediante contratos administrativos. Alternativa B. As autarquias integrantes da administração indireta são subordinadas hierarquicamente aos órgãos da administração direta, possuindo autonomia apenas administrativa sem personalidade jurídica própria. Alternativa C. A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, todas criadas para desempenhar atividades descentralizadas do Estado. E a alternativa D, a administração direta pode criar órgãos com personalidade jurídica própria para exercer atividades típicas da administração pública, como ocorre com os ministérios e secretarias estaduais e municipais. Qual dessas alternativas aí, gente, vocês acham que está correta? Lembrando, gente, que essa matéria aí, que é o direito administrativo, ela é bem comum nesses concursos da área administrativa. Então eu sugiro que vocês estudam. E, pelo menos, de acordo com o meu gosto, eu não acho que é uma matéria maçante. Até que é uma matéria interessante para se estudar, gente. Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa C. A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, todas criadas para desempenhar atividades descentralizadas do Estado. Alternativa C correta, gente. Como eu já tinha dito, gente, anteriormente, presta muito atenção nas alternativas que trazem as palavras exclusivamente, apenas, somente, todos, essas palavras aí que são exclusivas. Como vocês podem ver, a alternativa A, por exemplo, traz a palavra exclusivamente, traz a palavra também apenas, e é uma alternativa que está errada, né? Então tomem muito cuidado, gente. Quando vocês verem essas palavras, já fiquem atentos. Vamos para a próxima, né?
Quinta questão aí, vamos lá. Sobre noções de contabilidade e orçamento público, assinale a alternativa correta. Direito contábil, gente, não vai cair, evidentemente, em todas as áreas administrativas, né? Vai depender muito do concurso que você faz. Mas é uma área que cai bastante em alguns concursos, não em todos. Então é sempre bom dar uma estudada dependendo do concurso que você fizer, claro. Vamos lá, alternativa A. O orçamento público é um documento de caráter exclusivamente contábil, que registra apenas as despesas do governo, sem qualquer vinculação com políticas públicas ou planejamento governamental. Alternativa B. A contabilidade pública tem como principal objetivo o registro, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos que envolvem o patrimônio público, garantindo transparência e conformidade com as normas legais. Alternativa C. O princípio da anualidade orçamentária estabelece que a execução do orçamento público pode ultrapassar um exercício financeiro sem necessidade de nova autorização legislativa, desde que os recursos estejam previstos no orçamento inicial. E a alternativa D, na contabilidade pública, as receitas orçamentárias são sempre classificadas como receitas tributárias, uma vez que todos os ingressos de recursos para o setor público derivam exclusivamente da arrecadação de impostos, taxas e contribuições. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensar, gente. Enfim, gente, isso daí é uma questãozinha de direito contábil, né? Contabilidade. Dependendo do concurso aí que você fizer, eu sugiro que você dê uma estudadinha, né? É sempre bom. Vamos lá, a alternativa correta é a alternativa B. A contabilidade pública tem como principal objetivo o registro, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos que envolvem o patrimônio público, garantindo transparência e conformidade com as normas legais. É como eu disse para vocês, gente, tem questão que dá para resolver com eliminação. A alternativa A traz de novo as palavras exclusivamente, apenas. Geralmente as alternativas que trazem essas palavras estão erradas. A alternativa D, por exemplo, traz a palavra sempre, por exemplo, ou exclusivamente também. Então tomem cuidado com essas palavras, gente. Dá para eliminar um monte de alternativa com essas palavrinhas mágicas. É claro que pode acontecer de uma alternativa que contenha uma dessas palavras estar correta, mas a maior parte das alternativas que trazem as palavras apenas, exclusivamente, somente, sempre, todas, geralmente está errada. Enfim, então a alternativa B correta, vamos para a próxima, que é a sexta questão aí, né, de hoje. Questão 36 aí, né, sexta questão de hoje, vamos lá. A receita pública é o conjunto de recursos arrecadados pelo Estado para financiar suas atividades e garantir a prestação de serviços à sociedade. Ela é classificada segundo sua natureza em receitas correntes e de capital, sendo submetida a diferentes etapas até sua incorporação definitiva aos cofres públicos. Considerando os conceitos e classificações da receita pública, bem como seus estágios, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os ciclos da receita pública compreendem as seguintes etapas: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, sendo o lançamento a fase em que o poder público identifica a obrigação do contribuinte e formaliza o crédito a ser pago. Alternativa B. A receita pública é classificada como corrente quando gera aumento permanente do patrimônio do Estado, como ocorre nas operações de crédito e alienação de bens, e como de capital quando se refere à arrecadação tributária, como impostos, taxas e contribuições. Alternativa C. A arrecadação da receita pública ocorre simultaneamente ao seu recolhimento, sendo ambos os estágios caracterizados pela efetiva entrada do recurso
nos cofres públicos e sua disponibilidade imediata para execução orçamentária. E a alternativa D, a classificação da receita pública, segundo a sua natureza, tem caráter meramente contábil e não influencia a forma como os recursos são destinados ou utilizados pelo Estado. De novo aí uma alternativa trazendo aí uma palavrinha exclusiva, né? A alternativa D, por exemplo, traz a palavra meramente. E é uma alternativa aí que está errada, né? Adiantando logo para vocês. Vamos lá. Questão 36. Qual vocês acham que está correto, gente? Eu vou responder aqui, mas qualquer coisa, se vocês quiserem dar mais uma pensadinha, é só pausar o vídeo. 36. Alternativa correta é a letra A. O ciclo da receita pública compreende as seguintes etapas: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, sendo o lançamento a fase em que o poder público identifica a obrigação do contribuinte e formaliza o crédito a ser pago. Eu acho bom aí vocês dar uma decoreba, gente, dessas etapas aí. As etapas do ciclo da receita pública, né? Vamos para a próxima questão. Questão aí 37, né? Vamos lá. Lei da responsabilidade fiscal. Lei complementar número 101 do ano 2000. Estabelece normas para a gestão responsável das finanças públicas, visando garantir equilíbrio fiscal e transparência na administração dos recursos públicos. Com base nessa legislação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira afirmativa: a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como um de seus princípios a transparência na gestão fiscal, exigindo que o governo disponibilize informações sobre receitas, despesas e dívidas públicas à sociedade. Afirmativa 2. O cumprimento dos limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal é obrigatório apenas para o Poder Executivo, não se aplicando ao Legislativo e ao Judiciário. Inciso afirmativa 3, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limites para a dívida pública, estabelece mecanismos para a correção de desequilíbrios fiscais, prevendo medidas como restrições na contratação de novos gastos, quando o ente federativo estiver em situação de endividamento excessivo. E a afirmativa 4, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que a administração pública assuma obrigações financeiras sem garantir a disponibilidade de recursos, desde que haja previsão de arrecadação futura para cobrir a despesa. Então, qual desses vocês acham que está correto e quais desses que vocês acham que estão errados, gente? Sempre leiam com muita atenção. Não tenham pressa, gente. Enfim. Olha, gente, mais uma vez eu gostaria de frisar aqui, ó, na segunda afirmativa, traz a palavra apenas. E de novo, gente, essa alternativa ela está errada. Sempre tomem muito cuidado com as palavras apenas, exclusivamente, somente. Essas palavras geralmente, na maior parte das vezes, deixam a alternativa errada. Tem questão que às vezes dá para você resolver com eliminação. Vamos lá, qual das alternativas vocês acham que estão corretas? Julgando essas afirmativas aqui. Alternativa A. Nesse caso aí, o primeiro, né, e o segundo item estão corretos. O primeiro e o terceiro item, na verdade, perdão. Nesse caso, o segundo e o quarto estão falsos, né, errado. Essa questão aí, ela dá para resolver com lógica, gente. Vamos lá. Vamos para a oitava questão desse vídeo, né? Questão 38 desse concurso aqui. Os direitos trabalhistas,
e previdenciário são garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais, visando assegurar condições dignas de trabalho e proteção social aos trabalhadores. Com base na legislação vigente, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, é um direito do trabalhador registrado em carteira e consiste em um desconto mensal do salário do empregado destinado a compor um fundo individual administrado pelo governo. Alternativa B, o trabalhador pode se aposentar pelo regime geral de previdência social apenas após se completar a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, sem possibilidade de aposentadoria antecipada por tempo de contribuição ou regras de transição. De novo a palavrinha aí apenas, gente? A alternativa C, a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que com certeza todos vocês já ouviram falar, prevê que a jornada de trabalho normal não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais, salvo casos em que haja acordo ou convenção coletiva permitindo regime de compensação, E a alternativa D, o seguro-desemprego é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador desempregado, independentemente do tempo de serviço anterior, desde que tenha contribuído com a Previdência Social por pelo menos 6 meses antes da dispensa. Essa questão aqui, questão 38, a gente já traz um pouco de direito trabalhista, Não cai em todas as provas, mas dependendo da sua prova pode cair. Então é bom estudar, Dependendo do seu edital aí. Enfim, gente. A alternativa correta é a alternativa C. A alternativa da CLT. Aqui está falando de 44 horas semanais, gente? Eles estão com um projeto aí querendo reduzir aí a jornada de trabalho, Mas, por enquanto, é isso daqui. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se, por acaso, no futuro for aprovada uma lei mudando isso, evidentemente que vocês devem atualizar, seus estudos. Mas, por enquanto, a lei vigente, as regras vigentes é essa. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vamos lá para a próxima questão, nona questão desse vídeo. É uma questão aí sobre arquivologia, gente. Arquivologia é um assunto que cai muito. Às vezes cai 1, 2, 3 questões, mas é muito comum. Eu acho que é um dos assuntos mais comuns aí. Vamos lá, questão 39. A arquivologia é a ciência que estuda os princípios e técnicas para o gerenciamento de documentos, garantindo a organização, preservação e recuperação da informação. Considerando os conceitos fundamentais da arquivologia, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Os arquivos se classificam quanto à sua natureza em correntes, intermediários e permanentes, sendo que os arquivos permanentes são aqueles que ainda possuem valor administrativo e são consultados com frequência pelos órgãos responsáveis. Alternativa B. O princípio da proveniência estabelece que os documentos arquivísticos devem ser organizados por um assunto, independentemente do órgão ou entidade que os produziu, facilitando a recuperação da informação. Alternativa C. O arquivamento de documentos pode seguir diferentes métodos, sendo os mais utilizados alfabético, numérico, geográfico e ideográfico, cada um adequado a diferentes tipos de organização e consulta. E a alternativa D. A destinação de documentos arquivísticos deve ser feita exclusivamente pelos funcionários responsáveis pelo manuseio diário dos arquivos, pois são os que melhor conhecem a frequência de uso de cada documento sem necessidade de seguir normas técnicas. Gente, de novo, eu quero frisar aí, na alternativa D, a palavra exclusivamente, É uma palavra exclusiva,
Geralmente, como eu já repeti algumas vezes nesse vídeo, essas palavras elas tornam geralmente, na maior parte das vezes, a alternativa incorreta. E mais uma vez, a alternativa D está incorreta. Enfim, gente, qual vocês acham que é a alternativa aí? Qualquer coisa vocês pausam o vídeo para dar mais uma lidinha. A alternativa correta é a letra C. Essa alternativa aí fala sobre os diferentes, métodos de arquivamento de documentos, gente. É bom dar uma estudada em cada uma delas, gente, porque esse assunto até que é bem comum. E dá para vocês decorar esses diferentes métodos aí. Eu lembro que eu estudei quando eu fui fazer um concurso aí, esse assunto, Eu decorei, na verdade, esses métodos aí. E foi bom para mim, porque eu passei nesse concurso público. Então vale a pena você ter disciplina. Porque às vezes, gente, uma questão pode fazer diferença. Uma única questão pode fazer diferença. Então, procurem estudar assuntos que caem muito. Nós aí estamos com material muito bom, um material aí que nos ajudou a passar. E eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Enfim. Vamos para a última questão aí de hoje, desse vídeo. Questão 40, a 10ª questão desse vídeo. Vamos lá. A tabela de temporalidade de documentos é um instrumento fundamental da gestão documental, pois estabelece prazos de guarda e destinação dos documentos arquivísticos. Com base nesse conceito, assinalem a alternativa correta. Gente, vocês que estão fazendo concurso para essa área, vocês não tem como fugir desse assunto envolvendo documentos, porque documentos basicamente é o que vocês vão mais mexer, documentos e arquivos. E o que é um documento, gente? Vocês sabem qual é a definição de um documento? Documento são as informações colocadas sobre um suporte, que pode ser digital, suporte físico. E existem vários tipos de documentos, Hoje em dia, a maior parte dos documentos aí são no suporte digital, Os documentos físicos eles estão ficando mais escassos. A administração pública aí ela está se atualizando, Vamos para as alternativas. Alternativa A. A tabela de temporalidade de documentos determina que todos os documentos administrativos devem ser armazenados permanentemente nos arquivos públicos, independentemente de sua relevância histórica ou valor probatório, Alternativa B. A principal função da tabela de temporalidade é definir o ciclo de vida dos documentos, estabelecendo prazos para sua guarda nos arquivos corrente e intermediário, além de indicar se o documento deve ser eliminado ou preservado permanentemente. Alternativa C. A eliminação de documentos, segundo a tabela de temporalidade, pode ser feita a qualquer momento, a critério do responsável pelo arquivo, sem necessidade de seguir normas ou procedimentos específicos. Alternativa D. A tabela de temporalidade é um documento de uso interno e não possui respaldo legal, sendo utilizado apenas como guia opcional pelas instituições que desejam organizar seus arquivos. Gente, sendo bem honesto com você, tem questões aí que, se você usar um pouco a cabeça, gente, vocês conseguem resolver, mesmo sem ter estudado o assunto, gente. Essa é uma questão aí de intuição. Então eu sempre recomendo a vocês, leiam as alternativas com cuidado, analisem cada um e vê se as alternativas são absurdas, gente. Porque tem alternativa que é muito absurda, que é lógico que está errada. Nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa B. É a única, também pela lógica, que está correta, Dá para resolver essa questão aí por eliminação, gente. Vamos lá. E é isso, gente. Eu encerro esse vídeo hoje aqui. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu e o meu primo aí, nós lançamos esse canal aí com a proposta de ajudar você a conseguir a tão
é sonhável, né? É estabilidade pública. E eu e meu primo, nós já somamos mais de 10 concursos públicos de aprovação. Nós não somos inexperientes nessa área, nós sabemos os macetes para se passar, gente. E eu garanto a vocês que estudar da maneira correta é essencial para passar no concurso público. Enfim, e um beijo para vocês, gente. Tchau.